Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a TV Ágape, você já está acostumado, toda quinta-feira estamos aqui, levando até o seu lar a palavra do Senhor, testemunhos, enfim, muita coisa boa. Hoje o programa está muito especial. Para a gente começar bem, dá o like aí, dá o like para o YouTube entender que o programa é relevante e nos ajudar a compartilhar. Aqui do lado também tem um bate-papo para você interagir e aproveita para compartilhar para seus amigos, parentes, enfim. TV Ágape hoje está uma bênção. Vamos para o primeiro quadro? Bom, meus amigos, hoje nós iremos falar sobre um assunto que está sendo muito discutido nas redes sociais. Nós iremos falar sobre Of the King, Of the Best, Of the Power, mas sem brincadeiras, nós queremos falar sobre a profecia bíblica. Nós temos visto nos dias atuais um grande número de pessoas que se autodenominam profetas do Senhor. E eu queria falar com vocês sobre a nossa visão cristã, dentro daquilo que nós cremos como cosmovisão, o que é um profeta segundo a Bíblia. A profecia, segundo a Bíblia, é a comunicação da palavra de Deus através dos profetas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. É uma comunicação que ela pode envolver tanto a predição de eventos futuros, quanto a proclamação da mensagem de Deus para o presente, porém ela é fundamentada no ensino, na exortação e na correção. Então o que nós temos visto nos dias atuais? Um chamado profético de algumas pessoas, onde o foco é adivinhação. As pessoas têm adivinhado CPF, foto, nome, chave Pix. A Bíblia ela é a palavra revelada. A profecia revelada, ela está nas Escrituras. Olha o que a Bíblia vai nos dizer sobre a profecia bíblica como os elementos chaves. A autoridade divina, a profecia, ela tem que vir da origem em Deus. Os profetas, eles eram portas-vozes do Senhor e eles transmitiam fielmente a sua mensagem. O propósito da profecia, ele não é multifacetado. A profecia ela não se limita apenas a uma previsão do futuro. Ela serve para ensinar sobre o caráter de Deus, ela serve para confrontar o pecado, chamar ao arrependimento e guiar o povo de Deus a edificar a igreja. Outro ponto que é importante para nós entendermos as profecias bíblicas é que ela tem uma centralidade em Cristo. As profecias do Antigo Testamento, elas são todas apontando para Jesus Cristo e o seu plano redentor. E Cristo, ele é o cumprimento central das profecias. Em Cristo, todas as profecias bíblicas, elas são completadas, elas são realizadas. Então, outra coisa que algumas linhas podem até defender, existe uma linha que fala do cessacionismo. Algumas vertentes vão dizer que os dons espirituais extraordinários, incluindo o dom de profecia, no sentido de novas revelações diretas de Deus, eles cessaram com a conclusão do cânon bíblico e com a era apostólica. Nessa visão, a pregação e o ensino da palavra assumem o papel principal da comunicação profética para a igreja hoje. Mas como nós cremos na continuidade dos dons, nós temos uma visão onde nós cremos que Deus ele continua operando através dos dons espirituais, através da profecia. Nós cremos que existe um continuacionismo dentro dos dons espirituais, incluindo a profecia, e eles continuam ativos dentro da igreja hoje. Porém, nessa mesma visão, nós vemos que a profecia ela tem que estar subordinada, sujeita à palavra de Deus revelada nas Escrituras. Qualquer profecia recebida por um homem ou por uma mulher, ou revelada por um homem ou uma mulher, ela tem que estar submetida a algo que a Escritura já deixou fundamentado. A importância que nós temos que ter com a interpretação da profecia é porque a nossa teologia ela pode deixar brechas para que nós venhamos ser enganados por pessoas mal intencionadas. Nós temos que ver que a teologia ela vai nos explicar que interpretações excessivas, alegorias demais, literalismos inflexíveis, vai dar amplo entendimento de uma palavra que às vezes é algo muito simples, muito específico e direcionado. Nós temos que entender que o foco daquilo que o Senhor tem para nos falar é sempre voltado para exortação, correção, o arrependimento dos pecados. E o que nós temos visto nos dias de hoje?
Nós temos visto que as pessoas têm interpretado as profecias dentro de um ambiente de adivinhação de coisas, mas não levado para um lugar de redenção dos pecados e transformação de caráter. Nós temos visto as pessoas que têm compartilhado a sua visão pessoal da Escritura e não a visão de Deus acerca daquilo que a autoridade da palavra nos revela. A figura do falso profeta na visão bíblica ela é extremamente séria e ela é alertada ao longo das Escrituras. Tanto que no Antigo quanto no Novo Testamento, quando um falso profeta reivindicava falar em nome de Deus e as suas palavras não originavam-se dele, existiam punições para essas pessoas. As falsas profecias, elas carregam algumas identidades que é fácil de você identificar. A primeira característica e a mais óbvia é que ela não se cumpre. Deuteronômio 18:21 vai dizer que o verdadeiro profeta, ele diz a palavra de Deus e o que ele diz tem que acontecer. Outro ponto que pode ser um sinal de uma falsa profecia é que ela vai carregar ensinamentos contrários às Escrituras. Eles ensinam doutrinas que contradizem a palavra de Deus já revelada, como vai estar descrito em 2 Pedro, nos versos 2 Pedro 2, de 1 a 3, e a sua mensagem, ela também vai estar parecendo muito agradável, muito fácil de se viver, mas ela vai estar muito fora dos fundamentos da fé. Muitas das vezes também nós podemos ver na posição daquele que se diz o alto profeta. O falso profeta, ele sempre vai carregar dentro de si uma motivação impura. Não é a exortação do povo de Deus e nem a edificação da igreja. Ele vai olhar o quê? O seu poder financeiro, reconhecimento, ele vai querer algum dos pilares, dinheiro, sexo, poder ou influência. E você vai ver a Bíblia nos relatar sobre isso em Miqueias 3:11 e 2 Pedro 2:13. Eles comercializam o evangelho para o seu próprio benefício. E isso vai gerar o quê? Frutos ruins, porque as vidas deles não vão evidenciar frutos do Espírito, como amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em vez disso, eles vão ter características como ganância, arrogância, imoralidade e divisões. Você vai ler Jesus nos alertando acerca disso em Mateus, do capítulo 7, no verso 15 ao verso 20. A mensagem, ela costuma ser muito lisonjeira. Eles falam muito aquilo que as pessoas querem ouvir, em vez da verdade de Deus, buscando agradar aos homens, em vez de Deus. E nós vamos ver Jeremias, Isaías, homens que por pregar a verdade do Senhor, por serem profetas de Deus, eles pagaram um preço extremamente alto para poder serem fiéis àquilo que o Senhor tinha para eles. E nós vemos também que a maioria negam a Cristo. No Novo Testamento, a marca maior de um falso profeta é que ele nega que Jesus Cristo veio em carne. Você vai ver isso em 1 João 4, no versos 2 e 3. Então, como que nós podemos identificar um falso profeta segundo a Bíblia? Para você não cair nessas coisas da internet. Primeiro, um homem que prega o evangelho, não pode ser nécio na fé. Ele tem que ter um tempo de caminhada, ele tem que ter um discipulador, ele tem que ter um histórico. Mas tem coisas que nós podemos observar além dessas questões. Comparar com a Escritura. A Bíblia vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. A mensagem do profeta deve sempre ser avaliada à luz da Bíblia. Se houver contradição à palavra do Senhor, é um falso profeta. Observar os frutos, analisar o caráter, o estilo de vida do profeta. Os seus frutos vão revelar a sua verdadeira natureza. Examinar as suas motivações. Quais são os motivos das suas palavras e ações? Ele busca a glória de Deus ou a sua própria? Testar o Espírito. No Novo Testamento é ensinado que nós devemos provar o Espírito, em 1 João 4:1. Isso envolve discernimento espiritual e conhecimento da verdade. A Bíblia vai nos falar que na lei mosaica existia várias punições para os falsos profetas, incluindo pena de morte em Deuteronômio 13, de 1 a 10. Isto mostra que o Senhor ele leva a sério aqueles que carregam a sua palavra e que enganam o seu povo. No Novo Testamento, embora a pena de morte não seja aplicada pela igreja, os falsos profetas são severamente condenados. Eles são descritos como agentes de destruição, destinados a um julgamento severo por Deus em 2 Pedro 2. Jesus também nos alertou sobre o surgimento de muitos falsos profetas nos últimos tempos. Em Mateus 24, dos versos 11 até o verso 24. E Paulo, em Atos 16, ele vai nos mostrar, ele e Barnabé, enquanto eles estavam caminhando por uma cidade, vinha uma menina com espírito de adivinhação. E ela falava coisas que eram assertivas, mas Paulo expulsa o demônio que estava nela, e ele a liberta daquela possessão, e ele é julgado por ela.
Ele é julgado por aquele povo. O pessoal fala que eles fizeram mal, porque ela dava lucro àquelas pessoas. Então, nós devemos nos ater ao que a palavra diz e sermos atentos aos falsos profetas, porque existem pessoas com espírito de adivinhação enganando o povo de Deus, e que quando o homem de Deus se posiciona, ele ainda é julgado por falar contra. Então, que nós possamos ver que a fidelidade à palavra de Deus e o discernimento são essenciais para nos proteger da influência dos falsos profetas. Nós, como cristãos, não deveríamos replicar, nem fazer meme. A gente brinca, faz piada, mas isso é algo sério, porque o povo de Deus tem sido enganado por pessoas com o coração corrompido. E nós temos perdido algo poderoso da parte do Senhor, que é o espírito de profecia, que pode nos edificar, nos exortar e até nos levar ao arrependimento, para sermos enganados por shows e por malabarismo e por pessoas com uma boa oratória. Pessoas com bom discurso podem até convencer, mas um bom exemplo, ele vai mudar a sua história. É com o senhor, pastorzão? Muito obrigado, pastorzão Zilton. O seu quadro está maravilhoso. Galera, vamos agora ouvir a nossa irmã Adra. O quadro dela também está especial. Olá, meus amigos. Cumprimento vocês com a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre a mulher de Provérbios. E hoje nós vamos ficar apenas no versículo 23 do capítulo do Provérbio 31, que fala assim: seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. O que esse versículo quer dizer? Se nós olharmos de forma na letra ali do versículo, nós vamos entender que esse marido, que esse companheiro dessa mulher virtuosa, ele se assenta ali em grandes posições. Mas não é só sobre isso que a Bíblia está falando. A Bíblia, eu gostaria de desmembrar o versículo em duas partes, para que a gente entenda o que a Bíblia está querendo nos ensinar, até mesmo para aquelas pessoas, para aqueles homens que não têm posições altas na sociedade, que sequer são conhecidos na sociedade. Seu marido é estimado entre os juízes. O que significa isso? Que onde aquele homem vai, o impacto da mulher virtuosa que está ali caminhando com ele vai levar também o nome dele para lugares de honra, lugares de estima, lugares onde ele será bem quisto na sociedade. Isso pode ser no contexto familiar, pode ser no emprego, pode ser em altas posições, mas também pode ser simplesmente na fila de um mercado, na fila de uma verduraria, né? O homem que tem uma boa companheira, uma mulher que direciona em casa, que cuida do seu lar, uma mulher que é agradável, as pessoas vão olhar para ele e vão se lembrar disso. Ele vai ser estimado, né? O impacto dela vai além das quatro paredes da casa. E quando a palavra fala, quando se assenta com os anciãos da terra, a Bíblia nos ensina que a mulher virtuosa, ela não edifica somente a sua casa, como eu disse, dentro das quatro paredes, mas ela também ajuda esse homem a ser estimado entre aqueles que têm ali honra, têm reconhecimento na cidade. Isso, em outras palavras, quer dizer que toda a família da mulher virtuosa vai ser benquista na sociedade, vai ser bem vista na sociedade, vai ser uma família querida, uma família que é vista como uma família educada, uma família gentil, uma família agradável. Isso não fica só com ela, mas também com seus filhos e com seu companheiro. Interessante isso, né? A mulher sábia, ela é aquela que impulsiona não somente a si própria, mas também todos os seus familiares, seus filhos, seus familiares, seus parentes, eles são impulsionados pela sabedoria e pela virtuosidade que Deus deu. Provérbios 14:1 fala assim: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Então, o que a mulher constrói dentro de casa reflete também fora da casa dela. Olha que coisa mais interessante. Gênesis 2:18 fala: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E isso nos ensina que a mulher virtuosa, ela tem um papel, é ser uma auxiliadora idônea, coerente, correta, que corresponda ao chamado de auxiliar, ao chamado de apoio. E eu te pergunto, como é que você tem sido lá dentro da sua casa? Você tem sido de fato essa mulher que auxilia, que traz esse apoio, que ajuda? Porque é para isso que nós fomos levantadas, é para isso que nós fomos chamadas.
Então agora eu quero trazer aqui algumas reflexões. Suas atitudes têm contribuído para o crescimento e para a honra daqueles que estão ao seu lado? Ou, infelizmente, suas atitudes, seus comportamentos têm sido uma ruína, têm influenciado seus familiares a terem uma má reputação, a ter um mau nome ali na sociedade? Como é que tem sido? Você tem sido uma parceira edificadora, que levanta, que fortalece a sua casa, seu lar, seus familiares, não só dentro de casa, mas também fora de casa? E o que você tem construído lá dentro da sua casa? Isso tem dado bons frutos, porque quando os frutos são bons, as pessoas ao redor conseguem enxergar essa virtuosidade, como nós falamos. Quero trazer aqui um exemplo de Priscila. Atos 18 conta que ela era uma mulher que estava ali ao lado do seu esposo, ao lado de Áquila, e ela, junto com ele, edificava o ministério, ajudou Paulo, ajudou Apolo. Então, assim, foi uma mulher que, de fato, ela auxiliou o esposo, mas também refletiu uma grande honra ali no nome do seu esposo, que era o Áquila. Então, fica aqui a compreensão desse versículo para os nossos dias de hoje. E a reflexão, né? Será que nós temos sido pessoas que edificam as nossas casas? E isso reflete, isso é tão verdadeiro e é tão bem edificado e construído e solidificado em Deus, que isso reflete bons frutos lá fora. Quando a nossa família sai, as pessoas reconhecem a nossa família como? Né? Vamos colocar isso diante, né, de Deus e refletir de fato quais têm sido as nossas atitudes dentro dos nossos lares. Porque Deus espera que os frutos, eles apareçam também lá fora. E é isso, espero que essa palavra tenha falado com você e até a próxima. Obrigado, Adler. Pessoal, vamos conferir a agenda da igreja para você saber os dias de culto. Eu quero ver você aqui com a gente, cultuando ao Senhor. E logo após a agenda, você vai conferir uns takezinhos, ver parte dos cultos aqui, para você ver aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Pessoal, eu quero passar a agenda da igreja para você conferir e saber tudo que está acontecendo na igreja. Então vamos lá. Segunda-feira nós temos o culto de oração a partir das 19h30. É o culto onde a gente ora como igreja e quero você aqui com a gente. Toda terça e quinta nós temos culto nos lares. Nós temos uma equipe aqui muito boa, muito bem preparada para levar o evangelho até a sua casa. Quando você quiser um culto na sua casa ou na casa de alguém, nos procure que a gente agenda. Quarta-feira, culto da vitória. Esse culto é maravilhoso. Nós damos uma oportunidade para os pregadores e pregadoras da casa, que por sinal são excelentes. Nesse culto também tem um momento onde nós levantamos um clamor pelas causas impossíveis. Sexta-feira, culto da palavra. Nós, toda sexta-feira, eu, na maioria das vezes, compartilho aqui com você um estudo sobre um capítulo da Bíblia ou sobre um personagem. É um culto para aquele que gosta da palavra, aquele que quer aprender um pouquinho mais. Na quinta-feira, nós estamos aqui, né, na TV Ágape às 21 horas. No sábado, nós temos o culto dos adolescentes às 17 horas, onde nós ensinamos os nossos filhos desde cedo o caminho da igreja, como cultuar ao Senhor. E ainda no sábado, às 19h30, nós temos o culto dos jovens, o culto da mocidade. Se reúne aqui todo sábado, faz uma festa, um grande culto ao Senhor. No domingo, nós temos às 9 horas a nossa EBD, a nossa escola bíblica, onde nós separamos um tempo maior para o aprendizado do Evangelho, para você que gosta de Bíblia mesmo, todo domingo às 9 horas. E no domingo também nós fazemos a classe do batismo. Para aqueles que querem batizar, tem uma classe à parte. Domingo à noite, 19 horas, é o culto da família, onde nós nos reunimos aqui, vem muita gente. Nós apresentamos a nossa semana no altar de Deus. Nós consagramos a nossa semana. E uma última coisa, nós temos aqui na igreja também vários ministérios. Ministério de adolescente, das crianças, intercessão. Mas eu quero falar de um especial, é o projeto social. Para você que gosta de trabalhar nessa área, tem uma equipe aqui que ajuda com alimentos. Na época do frio,
junta as roupas, enfim, você que gosta também desse trabalho, vem aqui participar com a gente. Essa é a agenda da igreja, venha ajudar conosco. Irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui em mais um culto da família e estamos aqui com Mohamed Kaana, que é um dos grandes testemunhos da Casa da Ágape, e nós vamos perguntar para eles a importância do culto da família, a importância, né, de estar cultuando aqui no domingo para iniciar a nossa semana. Irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Eu quero saber o que vocês acham sobre a questão do domingo da família, domingo à noite, né, no culto. Qual a importância aí? Que vocês possam trazer uma palavra, né, para as pessoas que vão assistir. Em Salmos diz, alegrei-vos quando me disseram, né, vamos à casa de Deus, à casa do Senhor. E começar a semana na casa de Deus não tem coisa melhor. A gente começa a semana revigorados, esperançosos, né, com a fé mesmo firmada em Cristo, sabendo que, como foi pregado hoje, né, Deus é nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, saber que Deus é tudo isso na nossa vida nos encoraja, nos deixa alegres e nos deixam com a fé mais forte, né? E aí você, Ana, você tem algo a complementar? Renovo, eu diria apenas essa palavra, porque a gente lida com tantas circunstâncias ruins, tantos desafios, e é aqui que a gente é renovado, que a gente é confrontado, que a gente sente o amor de Deus para cumprir aquilo, né, que Ele estipulou para nós. Então, seja culto de domingo, seja outro culto da semana, a palavra de Deus, ela nos renova. E as misericórdias do Senhor também se renovam a cada manhã. Amém. Irmãos, muito obrigada, boa noite, vão com Deus, viu? Estamos aqui com a irmã Sabrina para a gente também saber, né, a opinião dela sobre a importância do culto de domingo para as nossas vidas. O culto de domingo é muito importante para nós, é o culto da família, né? Então, é um momento muito especial não só para estarmos família, sangue, mas família em Cristo, né? Então, eu acho muito importante também, porque há muitas pessoas aí que ficam esperando só um convite nosso, né? Então, por que não convidar essas pessoas e trazer elas a essa família maravilhosa que é em Cristo, né? Então, sim, é muito importante. Eu amo vir ao domingo, tanto de manhã quanto à noite. Sabrina, muito obrigada, viu? Deus te abençoe, boa noite. Estamos aqui com o nosso irmão Merison e nós queremos saber, Merison, a sua opinião sobre o culto de domingo, sobre o culto da família. Qual é a importância disso para o começo da nossa semana? A importância de vir no culto aos domingos é que a gente entra aqui vazio, triste às vezes, e a gente sai renovado, porque Deus faz as obras dele de maneira indescritível, cara. E como muitos aqui sabem, eu estava meio que faltando, e isso para mim hoje foi uma palavra de renovo muito forte, que o pastor disse aqui, que os rios do Senhor, né, vem agindo sobre as nossas vidas, e que não possa faltar em nossa vida, né, nossa comunhão com Cristo, e que podemos vir cada dia mais para que Ele nos enche do Teu Espírito. E é isso. Obrigada, Merison. Boa noite e boa semana, viu? Rayane, nós queremos saber a sua opinião sobre a importância do que você acha sobre a vinda no domingo à noite, né, nos cultos da família aqui da Igreja Ágape. Eu acho assim, que é um aprendizado muito pra gente, sabe? Tipo, eu acho que dia de domingo é um dia que a gente tem que, sabe, tá na casa do Senhor, ouvindo a palavra, buscando ainda mais. E as palavras, acho que de domingo sempre falam muito ao coração da gente, sabe? Então é uma experiência, é algo que a gente tem que levar todos os dias, toda semana a gente tem que estar buscando e vindo. É uma importância muito grande estar vindo. Muito obrigada, Rayane. Boa noite, viu? Vai com Deus. Igreja Batista Ágape é a igreja da sua família. Você viu a agenda aí? Estou aqui te esperando. Agora um momento muito especial, que é o momento da palavra do Senhor. Confira aí, hoje a mensagem está lindíssima. Te espero lá. Meus irmãos, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Pela fé, Noé divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam,
E sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Eu quero falar com você hoje aqui, rápidas palavras, as 3 vezes que Deus falou com Noé. Noé é um dos personagens mais conhecidos que tem na Bíblia Sagrada. Quem de nós nunca ouviu falar da vida deste homem? Sempre quando se fala de Noé, logo nos vem à mente a arca que ele construiu. Por que Noé se tornou um personagem importante na Bíblia? Porque quando ele viveu, a Bíblia diz que o mundo estava corrompido aos olhos de Deus, a ponto da Bíblia dizer que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. Só uma nota teológica aqui, sempre quando nós lemos a palavra arrependeu, principalmente na nossa língua portuguesa, a palavra arrepender parece ser de algo que a gente errou. Por exemplo, eu errei e me arrependi do erro. Mas a palavra arrependeu aqui não quer dizer que Deus errou, porque Deus não erra. Deus nunca errou. Mas como assim, pastor? O que significa esse arrepender de ter feito o homem? É uma palavra no hebraico chamada naran, que significa mudança de atitude mediante ao comportamento de alguém. Então, por causa da desobediência do homem, Deus agora vai mudar a sua atitude, ou seja, o homem pecou, o homem se afastou de Deus e agora Deus vai trazer o juízo, vai trazer a sentença. Qual que seria a sentença que Deus escolheu? Destruir o mundo através do dilúvio, através da água, onde todos estariam mortos. Agora, por que Deus fez isso? Para que a semente do mal que veio através de Caim, para não contaminar aquilo que Deus tinha para o homem. Então, só uma aplicação aqui na introdução. Tem hora que Deus permite alguns dilúvios, tem hora que Deus permite algumas inundações só para acabar com a semente do mal. Talvez, como Noé, você está vivendo uma situação complicada, quando na verdade Deus só está matando a semente do mal, porque tem algumas sementes que só morrem nas nossas vidas se Deus destruir tudo que está à nossa volta. Tá bom? Mas vamos lá. Qual foi a primeira ordem que Deus deu para Noé? A primeira ordem. Uma outra coisa, Deus só falou com ele 3 vezes, gente. 3 vezes. Hoje em dia, as pessoas querem que Deus fale o dia todo, toda hora. Hoje, para Deus falar conosco, só abrir a palavra. A Bíblia aberta é Deus falando com a gente. Mas mesmo assim, tem gente que não acredita. Então vamos lá. A primeira ordem que Deus disse para Noé: faça para mim uma arca. Faça para mim um barco. Uma ordem louca, uma ordem aparentemente estranha. Primeiro porque Noé nunca tinha visto chuva, Noé nunca tinha construído nada. Era uma ordem louca. Então muitas vezes o que Deus vai fazer para a gente é: faça alguma coisa, faça algo. Enquanto todos faziam para si, Deus pediu para Noé construir algo para Deus. Aí eu quero fazer uma pergunta: o que nós estamos construindo para Deus? Hoje nós somos ótimos em construir para nós. Eu quero a minha casa, eu quero meu carro, eu quero a minha faculdade. Só um parênteses, não estou dizendo que isso esteja errado, não. Mas o que nós estamos construindo para Deus? Mas eu não sei fazer, eu não posso, eu não consigo. Querido, Deus deu a ordem para Noé, mas Deus iria capacitá-lo. E aquilo que Deus pediu para você hoje pode parecer algo louco, algo estranho, mas Deus é assim. Deus não vai pedir para a gente algo que não nos custe nada. Estou falando para alguém agora que Deus pediu para você construir um ministério, para você construir algo e você desanimou, você parou. Eu poderia explanar muita coisa aqui, mas o tempo não me permite, mas eu creio que você já entendeu o que Deus está falando contigo. O que Deus pediu para você construir? E por que você parou? Aqui tem algo tão importante, porque a ordem de Deus é: construa o barco que eu mandarei chuva. Muitas vezes nós ficamos questionando a Deus por que até hoje Ele não enviou a chuva. Por que até hoje Deus não fez aquilo que a gente espera dele. Escute isso aqui: Deus não poderia mandar a chuva enquanto o barco de Noé não estivesse pronto. Porque se Deus envia a chuva sem o barco estar pronto, é Noé que morreria.
Na verdade, não somos nós que esperamos a Deus, é Deus que espera a gente construir o barco. Sabe por que Deus não pode te entregar aquilo que você está implorando? Porque a gente não está preparado. Se o barco não estiver pronto, aquilo que Deus nos dá pode servir de tragédia, tá, irmãos? A segunda ordem que Deus dá para Noé é: entrai na arca. Aqui já é um ensinamento lindo, porque não basta apenas construir, tem que entrar. Tem gente que nunca entra, irmão. Sabe que a igreja é algo de Deus na terra, mas ele nunca entra. Sabe que tem que batizar, mas nunca batiza. Entrar na arca significa se envolver. Entrar na arca significa eu estou dentro do projeto. Quando eu era menino, eu lembro que eu ia no Banco Benji. Hoje nem tem mais. Hoje é o Itaú que comprou o Benji, mas havia uma placa lá que eu nunca esqueci. Ele disse assim: aqui nesse lugar existem algumas classes de pessoas. Primeiro, aqueles que fazem a empresa andar. Segundo, aqueles que não querem que a empresa ande. Terceiro, aqueles que não estão nem aí se a empresa está andando ou não está andando. E aí essa frase hoje que eu sou pastor, eu entendo, no reino de Deus também é a mesma coisa. Tem gente, irmão, que não está nem aí se a obra de Deus está andando ou não. Tem outros que não querem que a igreja ande, mas tem aqueles que fazem o reino andar. Tem aqueles que estão dentro da arca. E eu quero fazer uma pergunta: você já entrou na arca? Você já entrou no projeto que Deus confiou a você? Só que aqui tem um detalhe. Foi só Noé entrar na arca que veio a tempestade, que veio o dilúvio. Para nos ensinar que entrar na arca, muitas vezes, é sinônimo de batalha, é sinônimo de dor, é sinônimo de luta mesmo. Mas eu não posso deixar de te dizer algumas coisas. Primeiro, Deus mandou Noé construir uma janela no teto. Por quê? Porque quando a luta chegar, você não vai olhar para a sua volta. É só abrir a janela e olhar para o céu, porque é do céu que vem o nosso socorro. É Deus que vai te dar a resposta. Então, se você estiver cercado por coisas ruins, olha para Deus, olha para o céu. E naquela arca, Deus não deu para Noé nem o leme e nem o motor. Por quê? Porque na hora da tempestade, a sua força vem de Deus e a direção também virá do Senhor. Entra na arca, Deus está cuidando de tudo. E a última ordem que Deus deu para Noé, e a gente encerra aqui: primeiro foi constrói a arca, segundo entra, e terceiro, sempre quando a gente lembra de Noé, a gente fala da arca, mas a última ordem é: sai da arca. Meu Deus, por que isso é difícil e complicado? Sai da arca, sai da arca, porque Noé era tentado a pensar que a arca era dele. Quantas vezes nós pensamos que a arca é nossa, que o chamado é nosso, o ministério é nosso, a igreja é nossa. Não, irmãos. Para mim, eu acho que essa última ordem é mais difícil. Porque como é difícil sair da arca, como é difícil abrir mão de algumas coisas que Deus nos deu. Estou pregando para alguém agora. Deus mandou você sair da sua arca, né? Deus mandou você sair desse emprego, Deus mandou você terminar esse relacionamento, Deus colocou um ponto final. É só para nos lembrar, guarda isso, que a arca não é mais importante. O mais importante era o chamado, o mais importante era a palavra de Deus. O importante é que através da arca, não é? Você foi salvo com a sua família e Deus agora está começando uma nova etapa. Então não tenha medo de abrir mão de algumas coisas que Deus te pediu, porque do mesmo jeito que Ele manda entrar, Ele manda sair. Não importa. A Deus a honra, a Deus a glória e a Deus todo o louvor. Esse término não é o seu fim, é porque Deus tem mais para fazer na sua vida. Vamos orar? Senhor, nós queremos entregar a cada vida que ouviu essa palavra, que o Senhor venha nos renovar, nos fortalecer. Essas 3 ordens que o Senhor deu para Noé. Quão difícil é, ó Deus, quão complicado é, às vezes, construir a arca, entrar na arca e abrir mão. Mas nós temos que entender que tudo provém do Senhor. O mais importante não é a arca, o mais importante é o Senhor. E que nós venhamos nos comprometer a cada dia mais com aquilo que o Senhor tem falado conosco. Senhor, essa pessoa que foi tocada por essa palavra,
que o Senhor venha fortalecer, renovar aquele que está afastado do Evangelho, que ele possa se reconciliar. Pai, nesse dia de hoje eu quero profetizar toda sorte de bênçãos espirituais na vida do seu povo. Eu abençoo, ó Deus, o teu povo agora, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de dar o like, nem de compartilhar. E permitindo Deus, estaremos aqui semana que vem. Um abraço, Pai do Senhor, fica com Deus.